Olá, tudo bem? Espero que sim. RZTR11, pessoal. Saiu semana passada o último relatório gerencial desse fundo imobiliário que atua no setor de terras agrícolas e ele tem um valor significativo em caixa, pessoal, que ele pode liberar a qualquer momento. Vamos entender como é que está a situação atual desse fundo imobiliário e quais as perspectivas dele? Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos então ao vídeo. Antes do relatório, então, vamos aos números aqui atuais do RZTR11. Ele fechou cotado dia 25 de abril a R$ 91,50, com PVP de 0,95, ou seja, está ainda com 5% de desconto. Seus dividendos, então, ele entregou desde fevereiro até abril R$ 1,05. Em abril, ele pagou dia 7 de abril. Lembrando que a sua data é sempre no último dia útil de cada mês. Vamos aqui a cotação, o gráfico da cotação, então, do RZTR11. A gente vê aqui que ele tinha caído bastante também no final do ano passado, né, em 2024, como todos os outros fundos imobiliários também, caiu. E agora está recuperando bem, né? Já está aqui nos patamares aqui de R$ 90, R$ 92 reais, mais ou menos, que é o que ele está hoje, né? A gente vê que ele já foi cotado aqui em torno de R$ 100 reais. Lembrando que o preço justo dele hoje é em torno de R$ 95 reais, está perto de R$ 96 reais. Então, aqui nesse patamar aqui, ó, é onde é o preço justo dele. Então, ainda tem possibilidades, né, de valorização, conforme nós vimos lá no PVP dele, que está com 5% de desconto ainda, né? Aqui o gráfico dos dividendos entregues, então, a gente vê que ele paga dividendo de forma consistente, né? Todos os meses. Ele está pagando, então, nesses patamares agora aqui de R$ 1,05. E teve momentos aqui, pessoal, que ele pagou aqui, por exemplo, R$ 1,20, aqui chegou a pagar R$ 1,30. Então, vamos ver se tem a possibilidade também, né, desse fundo voltar a pagar talvez esses R$ 1,20 aqui nos próximos meses. Fazendo cálculo da rentabilidade desse fundo imobiliário, então, nós temos, então, dividindo o dividendo pago pela cotação, nós temos 1,05 dividido por R$ 91,50. Isso daria 1,14% ao mês. Isso aqui, pessoal, é isento de imposto de renda, tá? Líquido na sua conta. Olha que maravilha isso aqui. Fazendo, então, a conversão dessas taxas, nós temos que esse 1,14% ao mês equivale a 14,47% ao ano. Isso aqui isento de imposto de renda, pessoal. Fazer uma comparação, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI, nós teríamos aqui hoje 14,15%, menos 15% de imposto de renda, né, se for deixar aplicado por 2 anos. Se deixar aplicado menos de 6 meses, esse imposto aqui já passa para 22,5%, né? Então, aqui é a melhor situação com relação ao imposto de renda, né? O maior desconto que se tem. Isso daria, então, 12,03% ao ano, o que equivale a 0,95% ao mês. Comparando os dois, então, pessoal, nós temos ainda a favor aqui do RZTR mais 0,19% ao mês. Fazendo uma comparação de investimentos, por exemplo, de R$ 10 mil, pessoal, nesse fundo imobiliário, RZTR11 ou nesse CDB, nós teríamos, então, que no final de 10 anos, esses R$ 10 mil se transformariam em R$ 38.972 investidos no RZTR ou R$ 31.099 nesse CDB. E em 20 anos, nós teríamos esses 10 mil se transformados em 151 mil no RZTR contra R$ 96 mil no CDB. A gente vê que 0,19% aqui de diferença de investimento para o outro, pessoal, no médio e longo prazo aqui, é um valor significativo aqui, né, de diferença. Então, lembrando, pessoal, que essa análise aqui é feita com as taxas desse momento, ou seja, 1,14% para o RZTR mais 0,95% para o CDB. Lembrando que essas taxas aqui, elas variam, né, no decorrer do tempo. O RZTR é uma renda variável, hoje paga isso, amanhã paga um pouco mais, paga um pouco menos. O CDB também, né, por mais que seja uma renda fixa, mas ele está atrelado à taxa Selic. A Selic aumenta, ele aumenta. Diminui, ele diminui também, né? Então, é importante saber que essa comparação é feita com essas taxas atuais, que na prática isso não é o que vai acontecer, né? Só para a gente ter uma noção o que seria a rentabilidade dessas duas situações aqui. Ok, pessoal, vamos calcular o Magic Number, então, desse fundo imobiliário. Pessoal, antes de mais nada, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal. Estamos em busca aí de 1.000 inscritos, tá? Conto com vocês aí. O Magic Number, então, o que ele é mesmo? É a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consigo comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí, com o poder aí e o auxílio dos juros compostos. Então, o Magic Number, então, nada mais é o quê? Dividir a cotação atual pelo dividendo pago, então, 91,5 dividido por 1,05, isso daria, então, 88 cotas. Então, 88 cotas é o que eu tenho que ter desse fundo imobiliário, que daria, então, um investimento de 88 vezes 91,50, um investimento de R$ 8.052, para poder comprar essas 88 cotas e no próximo mês, somente com os dividendos a serem pagos por essas 88 cotas, eu já consigo comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com os juros compostos. Vamos, então, avançar lá para o relatório gerencial e ver como é que está a situação atual do fundo e quais as perspectivas aí para ele. Vamos ao relatório gerencial, então, do RZTR11, referente ao mês de março de 2025. Lembrando aqui, então, que ele é um fundo que teve início em outubro de 2020, ele cobra uma taxa de administração de 1,25% ao ano, uma taxa de performance de 20% acima de CDI mais 2% ao ano. Então, alguns números aqui, referente ao mês de março. Um dividendo yield anualizado de 14,95% ao ano. Ele tem uma área em hectares de 82.661
hectares. O valor de mercado no fechamento de março era R$ 89,90, hoje já está em 91 e pouco, né? Quase 92. O valor da cota patrimonial então era R$ 96,64. Então tem esse desconto, né? A diferença entre os dois aqui é o desconto que ele está tendo hoje. Ele é um fundo que tem 22 ativos, então 22 fazendas que ele tem de terra. O último dividendo aqui, R$ 1,05, um patrimônio líquido de 1,81 bilhão de reais. Número de investidores, tem 138.950 cotistas. Prazo médio dos contratos de 10 anos, uma liquidez média diária aqui de 3,74 milhões de reais. Então, bastante líquido, né? Bem bom de comprar e de vender aqui, bem fácil de comprar e vender esse fundo imobiliário. Bom, aqui ele faz um panorama geral, ele traz um panorama geral sobre o agronegócio como um todo, né? Então, ele fala aqui, por exemplo, da soja. A gente vê que a soja, ela está com uma cotação aqui um pouco mais baixa, né? Então, não está tão interessante aqui a soja, comparado, por exemplo, com 2022 aqui, que chegou a R$200 a saca, né? Hoje está nesses patamares aqui entre 100 e 150 reais a saca. Com relação ao milho, o milho já está um pouco melhor, né? Comparado aqui ao ano passado. Então, o milho aqui, a gente vê que a cotação dele vem subindo aqui, né? Em direção aqui aos 100 reais a saca. E o algodão também, a gente vê que ele vem andando de lado aqui, né? Desde 2023 aqui, as cotações dele vêm se mantendo as mesmas aqui. O resultado do fundo, então, com relação à sua DRE, né? DRE do fundo. Em março, então, ele teve total de receitas 21.399.000, comparando com fevereiro, 19.652.000. Então, ele teve uma receita em torno de 2 milhões a mais do que o mês anterior, né? Com relação ao resultado por cota, ele teve um resultado por cota de R$ 1,05 e no mês passado ele teve um resultado de 1,04, um pouquinho abaixo, né? Então, esse mês é um pouco a mais. O rendimento, então, distribuído, ele distribuiu R$ 1,05 do mês passado, né? E aqui, pessoal, que é o que chama a atenção nesse fundo, ó. Resultado acumulado. Ele tem R$ 2,55 acumulado por cota. Um fundo que está pagando aqui em torno de R$ 1, R$ 1,05, ele tem aqui quase 3 meses já de distribuição garantida se ele manter esse R$ 1,05 aqui, né? 2 meses e meio para ser mais preciso, né? Então, realmente é bem interessante. E ele tem possibilidade de fazer altos ganhos de capital agora nos próximos meses, pessoal. Vamos ver depois, mais na frente, ali, o que eu estou falando, tá? Então, bem interessante. A gente sabe que os fundos imobiliários, eles têm que distribuir, no mínimo, 95% do lucro para os cotistas, né? E ele tem que fechar isso aí, geralmente, a cada 6 meses. Aí depende também de cada fundo, né? Mas vimos aqui que tem um excelente resultado acumulado aqui, que pode ser distribuído para os cotistas, né? Então, isso é muito bom nesse fundo aqui. Aqui, então, a atribuição de performance, né? Fazenda por fazenda. Lembrando que 35 centavos desses R$ 1,05 que ele distribuiu, 35 centavos foi dessa fazenda Paranatinga, em Mato Grosso, né? Então, ela representa bastante aqui no portfólio do fundo, né? O restante aqui, né? 6, 5, 4 centavos, né? E os outros aqui são as outras que tudo soma 25 centavos, né? Então, realmente, essa fazenda Paranatinga aqui é a mais relevante para o fundo aqui, né? Outra coisa importante aqui que eu marquei em amarelo, isso aqui, ó. As perspectivas, né? Comentário da gestão. Na estratégia de Land Equity, o que é Land Equity, pessoal? Você compra uma terra, uma fazenda, num preço barato, trabalha nessa fazenda para melhorar questões de infraestrutura. Muitas vezes você compra uma fazenda, nessa fazenda não tem energia elétrica trifásica, por exemplo, o acesso é ruim, a estrada é ruim e tal. Então, essa estratégia de Land Equity aí, eles compram, então, uma fazenda, trabalham nela para melhorar a infraestrutura, muitas vezes até para fazer melhoria no próprio solo, para que ela realmente consiga favorecer os cultivos, né, que nela serão realizados. Melhora essa fazenda, quando ela fica, após a melhoria dessa fazenda, então eles vendem ela com um preço bem melhor para fazer o quê? Fazer ganho de capital. Então, eles têm 2 fazendas nessa situação aqui, que é a fazenda Clarão da Lua, com cerca de 5 mil hectares úteis, e também o primeiro grupo da fazenda São Francisco, com aproximadamente 4 mil hectares úteis. Então, tem aqui em torno de 9 mil hectares aqui, 2 fazendas que eles estão negociando, né? Diz assim, ó, a gestão está ativamente buscando compradores para ambas as propriedades, visando a obtenção de ganho de capital e aumento dos dividendos. Olha só que maravilha. Então, eles querem, tem 2 fazendas aqui para vender nessa estratégia aí de Land Equity, né? Então, comprar barato, melhorar a infraestrutura da fazenda em si e daí vender e fazer ganho de capital. Isso é muito bom. Ele fala aqui, ó, apesar das recentes altas da Selic, atualmente 14,25% ao ano, as operações de sale e leaseback e buy to lease, eu vou falar o que é essas operações aqui, como é que elas funcionam, essas estratégias, elas continuam atrativas, com taxas médias já alocadas de 15,24% ao ano. Muito bom, né? Tem aqui um guide de dividendos, né? São as projeções aqui. Então, como ele mostra aqui, né? Ele vem entregando os últimos 3 meses aqui R$ 1,05. Tem essa previsão de entregar isso aqui até junho. E ele tem aqui uma banda inferior e uma banda superior, né? Então, a banda superior é R$ 1,10. Então, pode ser que até junho ele chegue a R$ 1,10, tá? Então, não dá para esperar muito mais desse fundo até junho. Aí, depois de junho, aí é outra história, né? Aí pode ser que esses números que eu acredito que vai acontecer, eles venham a subir também, tá? Essa projeção que ele tem aqui, esperada
de entrega de dividendos, ok? Mas hoje está dentro desse patamar. O que vimos ali, né? 1,14%, 1,15% ao mês, isento de imposto de renda, pessoal, é excelente, né? E o que é melhor, né? Uma reserva significativa no caixa ali, que a qualquer momento ele pode fazer uma entrega gigante ali, tá? Então, bem interessante esse fundo aí por essas questões. E aqui ele traz, então, o portfólio do fundo. Como é que esse fundo, então, ele faz grana, né? Como é que ele traz retorno para os cotistas aqui? É bem interessante, ele tem, então, basicamente 3 estratégias. A Buy to Lease, o que é? Ele compra a fazenda para arrendar, para alugar, ok? Então, aqui ele tem como meta 35% do patrimônio líquido do fundo para esse tipo de operação, Buy to Lease, né? E ele está hoje com 27%, então está quase lá, né? Então, Buy to Lease, ele compra as fazendas para arrendar, para alugar, né, para os produtores. A outra estratégia é o Sale e Leaseback. Essa aqui que eu acho que é uma jogada de mestre, essa aqui é muito interessante. O que é que ele faz? Por exemplo, o produtor rural, ele tem uma fazenda que ele produz, só que ele está precisando de grana. Ele quer investir em equipamentos, em maquinário, enfim, para fomentar ali a produção. O que é que ele faz? O fundo vai até ele e eles negociam da seguinte forma. O produtor, ele vende essas terras para o fundo, geralmente com um deságio aí grande, às vezes deságio de 50%, 70%, ou seja, uma terra que vale 100 milhões, o produtor ele vende essa terra para o fundo por 40 milhões. E o fundo vai lá e compra essa terra e bota essa grana na mão do produtor. Só que o próprio produtor agora, ele faz o quê? Ele aluga, ele arrenda essa terra com o próprio fundo. E esse arrendamento, ele é um arrendamento diferenciado de mercado, que ele é um valor maior do que o mercado comumente faz. Ou seja, o fundo consegue ter uma alocação, um arrendamento melhor do que o praticado no mercado. Isso já é excelente, né? O que acontece também? E essa venda que o produtor fez para o fundo, o produtor ele tem uma prioridade para recomprar essas terras mais na frente. Um pouco mais do que ele vendeu, mas ele pode recomprar essas terras lá na frente, depois de um certo prazo. Porém, caso ocorra algum atraso de pagamento dos aluguéis, por exemplo, do arrendamento, fora do contrato, o produtor perde essa possibilidade de recompra da terra. O que acontece? O fundo comprou uma terra por 40 milhões que valia 100 milhões e agora ele pega essa terra então e revende para outro no preço de mercado, né? Então, certamente vai estar vendendo aí mais de 100 milhões. Aí sim que o fundo ganha muito dinheiro. Isso já aconteceu, inclusive, no ano passado, tá? Uma questão essa aí, o fundo tinha esse tipo de contrato aqui e o produtor acabou desistindo do contrato e o fundo ficou com a terra, então, com uma aquisição bem abaixo do preço de mercado e vendeu, né? E fez um excelente ganho de capital, tá? Então, esse é uma estratégia muito inteligente desse fundo aqui e muito segura, né? O Land Act, aquilo que eu já falei antes, né? Ele compra uma terra, trabalha nela para melhorar a questão de infraestrutura e tal, e daí depois ele vende, né? Para fazer ganho de capital. Esse tipo de estratégia, ele tem 16%, ele quer ter apenas 5%. O Sale e Leaseback, ele tem 51%, ele quer ter 57%. Então, está equilibrado, então, nessa forma aqui, né? Nessas 3 estratégias aqui de investimento. Aqui, então, pessoal, ele traz aqui todas as propriedades aqui do fundo, todas as fazendas que ele tem, né? Com relação aqui às áreas remanescentes, as áreas de plantio, o tipo de tese de investimento, né? Essas coisas que nós falamos ali antes, o valor da aquisição, o saldo remanescente, o valor por hectare de cada uma delas. Enfim, pessoal, resumindo aqui, né? Esse fundo imobiliário, ele vem trazendo uma rentabilidade muito interessante para os cotistas. É um fundo bastante seguro, porque as fazendas são do fundo, ele aluga para os produtores nas 3 estratégias que nós vimos ali, né? Uma estratégia que ele compra para melhorar a infraestrutura e revender com um valor mais alto e ter ganho de capital. Outra estratégia que simplesmente ele compra e aluga e arrenda para produtores. O que eu acho mais interessante é essa Sale e Leaseback ali, onde ele realmente ele compra a terra do produtor rural com um deságio gigante e o produtor rural tem a opção de recomprar essa terra depois. Paralelo a isso, então, ele aluga, ele arrenda para esse produtor rural num aluguel diferenciado, um valor mais alto que o mercado costuma cobrar. E caso dê algum problema que o produtor rural não consiga honrar os seus compromissos, automaticamente ele perde o direito de recompra dessas terras e o fundo pode revender então para outro produtor tal e fazer ganho de capital gigante aqui, que é o que tem acontecido. Por isso que ele está aqui embaixo, ó, com esses resultados aqui acumulados aqui bastante interessante, né? Então ele tem 2 meses e meio já de resultado acumulado em caixa, tá? Isso aqui pode aumentar ainda mais, pessoal, tá? Em função de fazendas, 2 que ele tem aí já em fase de venda, né? Onde ele está buscando compradores para essa terra. Então, é algo também diferente, né? Não estamos comprando aqui prédios, lojas, galpões logísticos, mas sim terras, né? E sabe que o Brasil, pessoal, agora vai tender ainda mais favorecer o agronegócio com as taxações aí dos Estados Unidos, né? Então, só tende a crescer, né? Essa área aí, esse segmento aqui de terras agrícolas também, além dos fiagros, né? Ok, gente? Então,
Vou deixar para vocês aqui também, na tela final, uma playlist completa dos FIAGROS que nós estamos analisando aí no decorrer do mês, tá bem interessante também. E também o último vídeo que nós fizemos aqui sobre a nossa carteira do canal, pessoal. Também o pessoal tem elogiado bastante, tá? Mais uma vez, pessoal, lembro que aqui não tem nenhuma recuperação de investimentos, nós estamos aqui estudando juntos. E peço a todos que se inscrevam no nosso canal, curta, comente e compartilhem. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.